Deixa eu te perguntar, em termos de volume hoje, o que a Finplace hoje tem gerado em termos de volume, né? Até mesmo por ser uma tecnologia nova e, igual você comentou, ela rompeu a barreira do tradicionalismo, ela rompeu a barreira do que já era costume dentro das instituições financeiras e veio com uma nova roupagem e realmente bateu de frente com toda essa estrutura. O que nós temos de valores e o que é a projeção de onde nós queremos chegar? Roberto, a gente já rompeu mais de 400 milhões de operação. A gente começou em março de 2020. Olha aí. Olha para você ver, no dia 10 ou 16, né, foi decretado o lockdown, né? Isso. E aí a plataforma cresceu exponencialmente, naturalmente, porque a única alternativa virou o mundo digital, né? Aham. Então, a gente cresceu mais de 13.000% de lá para cá. Temos mais de 2.000 clientes e o potencial de entregar crédito para o mercado hoje de 4 bilhões de reais. O que é isso? É a soma do PL disponível, né, dos nossos Uhum. financiadores para financiar os empresários brasileiros. Então, hoje nós temos instituições financeiras na plataforma que somam 4 bi de potencial. Esse mercado tem um potencial de crescimento de trilhões, Roberto. O grande ponto é qual é o apetite, né? Isso. O que o empresário brasileiro vai fazer diante de tudo que está acontecendo. Então, a Finplace é um termômetro natural, né, da coragem, né, ou desespero do brasileiro frente às movimentações econômicas e políticas. Eu digo que hoje a gente está em temperatura média, né, aguardando alguns sinais, algumas sinalizações, ao avanço da vacina, sinalizações de reformas, de estruturação, né, da conta pública, e aí eu tenho certeza que vira um duto de crescimento muito grande, principalmente porque o nosso foco não é ser o maior, né? É ser o melhor, é Uhum. empoderar, é fazer diferente e entregar valor ao Brasil e, com isso, conseguir fazer desse país uma nação realmente mais rica, né? E melhor. Porque não adianta a gente discutir conceitos enquanto não tem um PIB forte, gente. Não adianta ficar discutindo política, discutindo quem está certo, esquerda, direita, centro, se a gente não tem um PIB fortalecido. Então, esse é o nosso propósito. Ô, Felipe, uma pergunta meio técnica, cara. Acho que até mesmo pela sua formação e pela sua a origem aí, é possível saber se grande parte desse crédito que hoje está sendo colocado para essas empresas, para essas instituições, vem de um déficit, da própria operação em si, do estrangulamento da economia, do estrangulamento desse momento que a Covid proporcionou, ou parte dela vem do próprio modelo de gestão da empresa que ocasionou o estrangulamento da operação e fez com que ela fosse buscar esse crédito. É possível ter alguma vamos dizer assim, um retrato dessa situação? Roberto, é exatamente esse o ponto que deixou o empresário brasileiro estigmatizado, né? Historicamente, o empresário brasileiro ele não tem uma boa gestão, né? Ele mistura as contas privadas com as contas da empresa, ele não pensa anualmente, né? Ele pensa em pagar o IPTU, por exemplo, em fevereiro. Ele deveria estar provisionando um dozeavos do IPTU, né? Esse é o raciocínio correto e não é muito o mindset do brasileiro. Esse é um lado da demanda de crédito, ou seja, uma falta de gestão mais aprimorada e que isso a gente tem que vir num processo de melhoramento realmente das bases das novas gerações. Isso está acontecendo, tá? Então, uma demanda de crédito é essa, e claro que na pandemia isso fica um pouco, muito mais aflorado quando você tem um erro de gestão.
Mas existe a demanda de crédito, aquela chamada natural do mercado, né? Que é a dicotomia. O que é isso? Quanto mais um setor cresce, né, mais ele demanda crédito de fomento ao outro. Vou dar um exemplo. Quanto mais o setor, por exemplo, de entrega, né, de alimentação cresce, mais ele demanda a caixinha, né? Uhum. E essa empresa que faz a caixa dessa alimentação, ela não tinha previsto no business plan dela aquela demanda exponencial de alimentação. Portanto, ela recorre ao crédito para fomentar a sua produção. Então, esse conceito do crédito é um conceito positivo, né? São disparidades econômicas que, quando se movimentam naturalmente, demandam crédito. Esse é o crédito sadio, vamos chamar assim. Esse deveria ser o crédito natural e que tem em qualquer país do mundo, né? O Brasil tem um pouco mais com problema de falta de gestão e parte do algoritmo da Finplace, ele trabalha exatamente nisso, né? Num processo de matching, né? De conexão e de lógica de como você pega o crédito e por que você está pegando esse crédito e um pouco mais de conscientização, mas em vez de ser em cursos, por exemplo, é num processo bem pragmático, dinâmico, no algoritmo, e te pergunta, olha, você não quer dividir isso dessa forma, não seria melhor fazer da outra forma? E a gente entende que com isso a gente vai educando, né, melhorando a consciência desse gestor no Brasil. Esse processo da conscientização atrelada mesmo ao processo da democratização, essa visão ela faz parte da Finplace também, Felipe? Porque assim, vamos pensar por um outro lado. Nós temos todo esse processo, uma lacuna, um gap mesmo do processo de conscientização e do processo do que a gente chama de alfabetização de gestão. Do outro lado, eu tenho a necessidade de crédito. Essa lacuna faz com que esse volume aumente ainda mais. Faz parte da Finplace atrelar isso ou vincular essa conscientização em algum momento? Totalmente, Roberto. Eu fiz uma imersão, contando aqui um pouco também da minha história, eu fiz uma imersão no Silicon Valley, e fomos descobrir, e meu intuito era descobrir o que é que estava acontecendo no mundo, né? E, na verdade, eu descobri que o Silicon Valley não é tecnologia, né? O Vale do Silício, ele é uma forma de pensar, né? Uma forma de agir. E é completamente focado nas pessoas. Então, o que a gente aplica dentro da nossa estrutura da Finplace, por exemplo, é foco totalmente nas pessoas. Temos um programa de gestão de desempenho muito estruturado, né? Um plano de desenvolvimento individual muito estruturado, que foca em qualidade, estruturação, picos e vales do ser humano, né? Como diz o Simon Sinek, né? Uhum. Por trás de grande de toda empresa existe uma pessoa. Então, esse raciocínio a gente leva para o nosso cliente também, Roberto. Então, o que a gente se propõe a fazer é, primeiro, a gente tem que ganhar uma esteira e mostrar o diferencial e o poder da escolha, a la Uber, né? A Uhum. la o iFood, inclusive fomos comparados com o iFood do crédito, né? E Legal. depois disso, o nosso projeto natural é, depois de empoderar o empresário brasileiro, é um processo de que você falou, alfabetização da gestão, é fenomenal. Eu acho que é exatamente isso, só que de forma pragmática. É assim, eu não vou te dar aulas de como fazer, né? Mas se você seguir os algoritmos, você tende a ter resultados melhores. É como análise preditiva do crédito. Uhum. Então, e aí, cara, acho que o que a gente aconselha é que todo mundo procure se desenvolver sempre, mas na vida prática e com jogo valendo, tem muita coisa que não dá tempo. Então, a gente quer usar Exato. exatamente o nosso algoritmo para propor alternativas. Então, de forma bem pragmática, a gente propõe, por exemplo, que que aquele empresário divida o borderô dele, a demanda dele, que ele repense, olha, por exemplo, se ele começa a tomar todos os dias, né, a gente vai aconselhar ele uma consultoria empresarial. Eu falei, olha, você está com um descasamento de fluxo de caixa,
né? E seu capital de giro está começando a ficar com um risco muito elevado, né? Então, esse é o trabalho, no final, realmente de alfabetização, de gestão. Gostei muito desse termo, Roberto. Vamos falar um pouquinho aí, Felipe, sobre futuro, cara. O que dentro da sua visão serão as próximas transformações pelas quais nós, o mundo, vai passar e de que forma nós devemos nos preparar para isso? É, vamos falar especificamente no financeiro, ainda há um caminho grande a percorrer com o Open Bank, com a duplicata escritural eletrônica. Isso vai dar mais segurança, pragmatismo e uma relação direta com o investidor, né? Ou seja, a tendência é que realmente a gente tire o intermediário, né? A conexão seja de ponta a ponta mesmo, né? Então, que em vez de você colocar seu dinheiro num grande banco e esse grande banco empresta para uma empresa pequena, você pode colocar um pedacinho direto na empresa pequena, né? Essa é a regra, é uma tendência do mercado financeiro. O Banco Central, muito sabiamente, já detectou e já vem desenvolvendo o processo do Open Bank, né? Então, eu acho que dentro desse mundo, vai nessa linha, e aí eu vou te dizer que o céu é o limite, tem muita coisa legal para acontecer, né? E aí as grandes corporações, elas vão ter que aceitar, né? É como o Uber e o taxista, né? Porque a decisão é do usuário, não é do taxista nem do Uber. E o usuário escolhe a qualidade, escolhe a praticidade. Então, essa é a tendência do mercado financeiro agora, e por isso a Finplace se posiciona desse jeito. É o que a gente acredita. Agora, como geração, Roberto, eu acho que a gente vive um momento crucial na história, né? A gente é uma geração de transição. Naturalmente, eu me declaro como um machista homofóbico em desconstrução, né? Eu estou num processo de aprendizado, porque toda a minha cultura de criação foi outra, né? Então, eu faço as coisas sem maldade, mas faço e sei que isso machuca, e a gente está vivendo, a meu ver, uma grande melhoria do ser humano, né? Então, a tendência é que o ser humano melhore, a tecnologia avance, a gente estruture melhor a vida, dê mais valor às relações interpessoais, quer sejam familiares ou não, né? E a gente passa a ser uma, uma geração, né? Passa a ser um ser humano mais evoluído. Eu acredito muito que nós estamos passando por um processo natural de evolução. O problema é que nenhuma mudança é indolor, né? Uhum. Então, o que a gente vê aí é que todo esse processo causa extremismos, né? Tanto de esquerda quanto de direita, quanto de sim ou não, né? Mas o fato é que a gente está se transformando e parece que é uma força muito maior do que nós podemos controlar. Eu vejo pelos meus filhos que já nascem com chip. Eu tenho mais velho, tem 13 anos, ele nasce com o chip alterado, você entendeu? Não fui eu que implantei, eu juro. Ele vem diferenciado de fábrica. Já vem super evoluído. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta técnica, Felipe, aproveitando esse gancho que você colocou. Tirando esses intermediários, que é o que nós temos hoje dos nossos mercados, o que representa isso em termos de percentual, de taxa, né? Qual que é essa lacuna que esse meio vai deixar e que, de certa forma, sobraria para os nossos clientes? Olha, Roberto, essa é uma pergunta que eu nunca dei para o cálculo, mas eu vou te falar a teoria, né? Então, eu não consigo te falar o percentual exato. Mas eu vou até começar a pensar em fazer esse cálculo. Mas a teoria é: se uma vez eu tiro todo o custo da intermediação, né, e passo a ter uma relação peer-to-peer, né, de ponta a ponta, né, de pessoa Uhum. a pessoa, eu passo a ter
apenas o custo transacional, ou seja, eu não tenho um custo de administração, não tenho um custo de back-office, eu não tenho um custo de custódia, eu tenho um custo de transacional da operação. Então, a meu ver, isso cai vertiginosamente o efeito do spread, né? O repasse para o cliente, e torna a economia mais forte, sem dúvida, porque a margem do empresário brasileiro vai ficar maior, né? Uhum. Então, eu não tenho exatamente esse número, Roberto, mas que ele é algo muito grande, nós estamos falando acima de 60% ou 70% da margem final. Tá pego. É muita coisa, né, cara? É muita É coisa. muito. Eu falo isso porque o custo, Roberto, representa hoje em torno de 20% a 30% do custo do dinheiro, Aham. né? E quando você vê o resto representa quase 60%, 70%. Se a gente puder tirar esse resto e deixar só o custo transacional do risco-retorno, né? E uma tarifa para que faça essa operação, ficaria tudo muito mais simples. Maravilha.